de regra, hoje, presta uma homenagem a uma das figuras mais importantes da história da nossa cidade. Alagoano, advogado, um dos criminalistas mais interessantes, fazia grandes júris aqui em Manaus. Radialista, teatrólogo, escritor, romancista, membro da Academia Amazonense de Letras. São vários títulos importantes de uma pessoa que tem uma história maravilhosa para contar. Eu não vou ficar aqui falando porque eu posso até esquecer. Nós vamos ouvir a história da boca desta pessoa tão importante que está sendo homenageada viva, não morta. Essa pessoa é o Arigó que deu certo. Dr. Gebes de Melo Medeiros. Bom, essa história precisa de um acompanhamento de uma pessoa que saiba da história dessa cidade como ninguém. Então, ninguém melhor do que Etelvina Garcia para dar uma força total nessa entrevista e nessa memória do Dr. Gebes de Melo Medeiros, que vai fazer 80 anos no dia 13 de setembro. Eu queria que vocês deixassem os computadores de lado, deixassem a pipoca e o guaraná de lado, deixassem todos os compromissos e prestassem atenção nessa história que vai ser contada, porque é uma história preciosa para você e para nós que vamos estar aqui. Tudo bem, doutor Gebes? Tudo bem. Boa noite. Mais do que isso. Boa noite, bom dia e boa tarde. A Etelvina vai começar, porque Etelvina, melhor do que ninguém, sabe a história dessa cidade. Doutor Gebes, o que levou um jovem alagoano, recém-formado pela famosíssima, tradicionalíssima Faculdade de Direito de Recife, a chegar a Manaus, a escolher Manaus para viver em plena Segunda Guerra Mundial? É fácil explicar. Em 1939, eu era terceiranista de Direito, reuni mais 5 colegas, fizemos uma embaixada para conhecer o Norte, Pará e principalmente o Amazonas. Aqui chegando e com o tratamento recebido da embaixada por parte do governador Álvaro Maia e do secretário de Estado daquela época, saudoso Rui Araújo, nós aqui passamos 15 dias. E como eu era um menino meio atilado, gostando de inventar coisas, e vendo a receptividade recebida ou dada pelos amazonenses, eu fui aos jornais e comecei a publicar uma série de sonetos e também artigos sobre direito penitenciário. O governador da época, que nos hospedava, Álvaro Maia, que Deus o tenha em bom lugar, gostou da minha franqueza e da minha liberdade em chegar a esta terra e começar a mostrar um pouco de mim mesmo. E depois de 8 ou 10 dias que estava em Manaus, ele me convidou para ir jantar com ele em palácio. E eu fui. E lá, ele poeta como era, e tendo lido os meus trabalhos, começou a recitar
os poemas que eram maravilhosos. E de minha parte também comecei a recitar para ele os meus trabalhos literários. E dessa amizade, no final da conversa, ou da noitada, ele disse: por que você não vem morar no Amazonas? A Amazonas está necessitando de rapazes do seu quilate. Eu digo: governador, eu venho, vou ver se posso vir, trago mais alguém para ir povoar mais essa terra. Ele achou muita graça. Na embaixada, o senhor se refere à embaixada americana? A assinatura dos acordos de Washington, de alguma forma, interferiram nessa sua escolha, não é? Que acabou aproximando do governador Álvaro Maia? Eu tenho a impressão que sim, porque à época o embaixador americano no Brasil, Adolfo Berley Jr., se não estou enganado, era um homem que prestigiava muito o setor cultural. E, estando em plena guerra, vendo todos os dias os blackouts, a minha impressão é que ele, vendo a feira de amostra, me convidou para eu ir aos Estados Unidos, porque ele não acreditava que um moço como eu, à época, pudesse realizar um trabalho como a Feira de Amostra do Amazonas. Essa Feira de Amostras a gente precisa saber com mais detalhes, mas só um minutinho. O senhor era casado quando chegou aqui? Solteiríssimo. Ah, casou aqui? Aqui. Casou com uma barezinha? Uma barezinha nascida nos confins do Amazonas. Ah, tá. E a feira, né? Não apenas a feira. Há alguma coisa que está realmente me levando a ser muito curiosa em relação aos motivos, não apenas aos motivos que trouxeram o Dr. Gebes aqui, mas também a forma como ele conseguiu se movimentar aqui e fazer tanta coisa, né, ao mesmo tempo em setores de alguma forma correlatos, porém distintos. Vejamos, Dr. Gebes, como se sabe, foi um dos diretores do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, né? O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, como se sabe, era, vamos dizer, o departamento local, o departamento estadual do famoso DIP do Lorival Fontes, isso em plena ditadura getulista, né? Quando nós tínhamos um clima de verdadeiro terror, né, doutor Gebel? Muita censura. Era um verdadeiro terror. Nós vivíamos aqui, na época da ditadura getulista, neste país, num clima verdadeiramente nazista. A polícia política do Filinto Miller era uma verdadeira Gestapo. E o Departamento de Imprensa e Propaganda, dirigido pelo Lorival Fontes, não é? Que contrastantemente, embora fosse um homem de ultradireita, era casado com a Dalgisa Neri, que era uma mulher, uma intelectual super aberta, comunista, enfim. Mas vamos deixar isso de lado. Então eu gostaria de saber como é que ele chegou no DIP, como é que ele se relacionou no meio de toda aquela movimentação dos acordos da borracha, criação do Banco de Crédito da Borracha, criação da Fundação CESP, enfim, Manaus tomou realmente um novo alento naquele momento. Isso, eu imagino, deva ter contribuído para que o senhor realmente pensasse em ficar aqui. Mas no meio de tudo isso, ele acabou sendo diretor da Rádio Baré, aliás, antes de ser Rádio Baré, da Bariceia. A Bariceia foi o primeiro núcleo, a primeira emissora de rádio, não é, doutor Gebes? A Bariceia, na verdade, era quase que um serviço de alto-falante criado, inaugurado no dia 7 de setembro de 1937, na casa do seu Lizardo Rodrigues, na Avenida 7 de Setembro, quase em frente ao Palácio Rio Negro. Então, num determinado momento, essa voz da Bariceia acabou sendo encampada ou comprada pelo governo do estado, pela interventoria do Dr. Álvaro Botelho Maia, e depois acabou nas mãos do Chateaubriand.
Ao mesmo tempo que o Dr. Gebes passou muito bem pelo rádio amazonense, ele também fez teatro, mas para a gente dar uma certa ordem às coisas, eu gostaria que ele me falasse agora precisamente sobre como foi a sua passagem pelo DIP e qual foi a sua participação na transferência de controle da Voz da Baricéia, do seu Lizardo Rodrigues, para o governo do Estado e do governo do Estado para as mãos do seu Assis Chateaubriand. Inclusive, eu quero até acrescentar uma coisa. Se o senhor era membro, né, do DIP, isso não era alguma coisa que lhe constrangia? É interessante essa sua pergunta, porque em Pernambuco, o interventor à época era Agamenon Magalhães, um homem de um gabarito extraordinário. Foi ministro diversas vezes. E eu fazia campanha contra o Estado Novo, como todo estudante. Todo jovem. Jovem. E aconteceu que logo que eu me formei, eu passo um telegrama para Álvaro Maia, dizendo que estava à sua disposição e aceitava o convite que ele me tinha feito. E que comigo eu trazia também mais um colega, que era o doutor Davi Alves de Melo, meu colega de turma. E assim viemos... São parentes? Não somos parentes. Amigos? Mais do que amigos, irmãos. Aí viemos os dois para aqui. Eu chegando aqui, com o meu estilo de fazer amizade, eu fui convidado de saída para ser diretor do Atlético Rio Negro Clube, diretor social. E com a minha penetração no seio da sociedade manauara, eu fiz um ciclo de amizades muito grande. E patrocinado pelo interventor do Estado, à época, o doutor Álvaro Maia, aí se abriram para mim. E fui engajado no DEIP, como diretor de rádio, teatro e diversões públicas. Isso bastou para que eu ficasse mais à vontade na terra e começasse a idealizar algo de novo que nunca tinha acontecido no Amazonas. Então, o algo de novo foi a compra ao Lizardo Rodrigues da Voz da Baricéia, do qual... Como é que foi isso? O senhor pensou... O que o senhor pensou? Pensei o seguinte: a Voz da Baricéia era quase, como disse a Etelvina, um serviço de alto-falante mais elástico. E eu lembrei ao governador que o Estado podia muito bem comprar a Voz da Baricéia para que a rádio do Estado fosse a portadora das mensagens do governo em todos os sentidos da administração. Ele concordou e nós compramos a Voz da Baricéia. Comprada, eu instalei na Associação Comercial do Amazonas, no último andar, cedido naquele tempo pela diretoria, aliás, até com um pouco de constrangimento, porque aquilo veio abalar o trabalho do pessoal da associação, porque eu comecei a fazer programa de auditório. Só um minutinho que eu não estou entendendo uma coisa. Esse serviço de alto-falante, ele era então na rua? Não era uma rádio, uma espécie de rádio? Tinha uma pequena potência,
que alcançava subúrbio de Manaus. É porque realmente a potência era mínima, entende? A capacidade dos transmissores era muito pequena. Né? Quer dizer, nós não tínhamos, quer dizer, a Rádio Baré, ou melhor, sim, a Voz da Baricéia, como se dizia à época, não era nenhuma radiodifusora do Amazonas, nenhuma Pernambuco falando para o mundo, ou coisa que o valha. Era realmente alguma coisa muito modesta, né? Que só chegava muito mal até os bairros periféricos de Manaus, não é isso, doutor Gêmeos? Não chegava nem ao interior do estado, né? Mas ela tinha a postura de uma emissora de rádio, né? Muito embora tivesse transmissores realmente muito fracos. Convidei professor Manuel dos Baixos Lira e Francisco Pinto, que era fotógrafo do DEIP, mas era técnico em rádio. Compramos uma aparelhagemzinha maior e ampliamos a Voz da Baricéia até que chegou Chateaubriand e comprou, contra a minha vontade. Pagou? Não pagou. Até hoje. Quais eram os colegas? Lembra o Vupsilander Lima, o Joquei de Barbosa, a Guiomar Cunha? Como é que o Índio do Brasil entrou nessa história? Enfim, os colegas que o ajudaram a fazer rádio, uns na locução, outros cantando. Como é que a coisa funcionava nessa época? Como é que o rádio se movimentava? Porque eu transformei a Voz da Baricéia como se fosse uma empresa. E comecei a fazer propaganda comercial. E a turma ganhava cachê? A turma ganhava cachê? E a turma ganhava cachê. Cada cachê eu pagava 5 mil cruzeiros, né? E o que acontecia? Tinha novela? Não, o que você fazia? Já estava como artista? Não estava com novela. Nós iniciamos com um programa de auditório. De música? De tudo. E o locutor, um dos maiores locutores do Brasil, era amazonense, Vupsilander Lima, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E aí apareceu outros colegas, e com os programas de auditório de rádio, eu fui fazendo um novo caste de locutores esportivos e locutores comerciais também, como Belmiro Vianês, André Limonge, Flaviano Limonge. Qual era o programa mais importante dessa rádio? Assim, aquele que o povo gostava mais? Era a Crônica da Noite. O que era a Crônica da Noite? Era uma mensagem do governo para o interior do estado. Quem fazia? Quem lia? Eu compunha e lia. O senhor sabe algum trechinho de alguma? Não me lembro mais. Doutor Gêmeos, essa sua passagem vitoriosa pelo rádio, né, pioneira inclusive, motivou-o de alguma forma a montar a feira de amostra que o senhor começou a se referir ainda há pouco? O que era a feira de amostras? Havia um cassino, dizem, não é, funcionando na feira de amostras. O senhor conseguia trazer grandes nomes do rádio naquela época, tipo Vicente Celestino, Pedro Celestino, Gilda de Abreu, que era mulher do Vicente Celestino, né? Ciro Monteiro, Odete Amaral, Jararaque Ratinho e Araci Cortes e por aí vai. Como é que o senhor conseguia trazer todo esse pessoal aqui? Como é que esse pessoal chegava e como é que o senhor conseguia pagar um cachê altíssimo das grandes estrelas do rádio brasileiro? Em plena guerra, né? Em plena guerra. Já final da guerra, na época da feira de amostras. É fácil. Montada a feira de amostra, eu, Cariolano Lindoso, Branco Silva, Herculano Castro Costa, nós aproveitamos de início a murada que cercava ali do Trapiche Teixeira. Para as gerações de hoje, o senhor dizer exatamente onde ficava a feira de amostras, não é? O Trapiche Teixeira, seria bom explicar, que ficava na rua Marquês de Santa Cruz, não é? Pegava-se aquela área onde hoje está a Capitania dos Portos, não é? Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas se situarem, não é? A quem pertencia aquela área? Aquela área pertencia à Capitania dos Portos. E é do
Trapiche Teixeira a capitania dos portos. Aquilo era um vazio. Então fizemos e instalamos a feira lá. Eu mandei buscar, pela primeira vez que veio a Manaus, um parque de diversões que estava atuando em Recife e pertencia a um uruguaio. Foi o primeiro movimento para trazer essa gente. Agora, dinheiro. Como a área era grande, fizemos uma espécie de fachada onde fazíamos as propagandas. Tipo outdoor? Justo. E o comércio pagava. Além disso, dentro da feira, tinha 3 pavilhões. Pavilhão do comércio, pavilhão da cultura e pavilhão da indústria. Aí o senhor colocava em exposição os produtos? Aí, dentro daqueles pavilhões, o terreno era muito grande, nós fizemos divisões, o Branco e Silva, e lá fazíamos os estandes, alugávamos os estandes, vendíamos os estandes pela temporada. Com esse dinheiro nós arrecadamos, é que fomos pagar as passagens e os artistas, porque toda segunda-feira tinha estreia de 2 artistas do Sul e também da Europa e da América do Norte. Por exemplo, inaugurou a feira Rola Rola. O que é Rola Rola? Rola Rola era um casal que trabalhava em cima dos rolos numa bancada alta e trouxe Ina Brenda. Era uma polaca, uma das maiores vozes que eu trouxe do cassino de Folie Bergère de Paris. E foi muito sucesso? Todo mundo ia? Absoluto. Eles cobravam ingresso, não? Um cruzeiro e 50. Um cruzeiro e 50. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Os amazonenses não ficaram chateados com toda essa coisa que o senhor promovia na cidade, o senhor não sendo daqui, ou o senhor sempre foi uma pessoa muito querida? Olha, o amazonense adorou a Feira de Agosto, porque logo na estreia, o IBGE daquela época, que era dirigido pelo senhor Armando, ele contou, naquela época, Manaus tinha o quê? 110, 120 mil habitantes. Mais de 4 mil pessoas foram à estreia. E funcionava que horário? O dia inteiro? À noite. Só à noite. De 7 horas em diante, domingos, matinê para a criançada e tal. O senhor conseguiu salvar as 60 obras raras da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas daquele lamentável incêndio acontecido no dia 22 de agosto de 1945. Conta para nós como é que o senhor conseguiu tirar as obras raras da biblioteca e salvá-las do incêndio. Como tinha o pavilhão da cultura, e eu sabia que a biblioteca que estava no DEIP, sob a nossa orientação, e diretor da biblioteca, Genesino Braga, o saudoso Genesino Braga, eu fui a ele pedir para que ele cedesse as obras de maior valor para expor em 3 estandes que eu dava gratuitamente para o Estado. E ele foi contra. Não aceitou de forma alguma. E eu, com bom jeito, ia soprando todo dia em palácio o ouvido do Álvaro Maia, solicitando que ele falasse com o Genesino para deixar que as obras fossem para lá, porque vinha muita gente e a feira estava tendo um sucesso muito grande, até que, afinal, o Genesino, contra a vontade dele mesmo, próprio, mas assim mesmo, cedeu as obras para lá. Cedeu as obras para lá, nós instalamos e o povo todo ia conhecer, principalmente os turistas chegavam os pequenos turistas chegavam naquela época. Dias depois, acontece um incêndio na biblioteca, onde tudo foi embora, mas as obras raras que nós tínhamos
foram salvas através da feira de amostra. Fabuloso, né? A feira de amostras, o povo conhecia, a cidade ficou conhecendo essa iniciativa como Feira de Amostras, mas na realidade era a primeira exposição Feira da Amazônia, não é? O senhor lembra quais as empresas que fizeram exposição de seus produtos na Feira de Amostras? Em que ano, né? Foi 1945 isso, né? 45. Quais as empresas? Quais foram quais as indústrias existentes em Manaus à época? Quais delas ocuparam os estandes? Quais delas expuseram seus produtos? É importante. Quase todo o comércio montou uma exposição, adquiriu um stand. Vila de Paris, que hoje não existe mais. A fábrica de juta, as fábricas que lavavam borracha da época. Os seringalistas mandavam peles, faziam peles muito grandes e mandavam para a exposição. Eles pagavam a nós para expor os produtos. Quanto tempo durou essa feira? Durou mais ou menos 4 meses. Vocês ficaram ricos? Homem, rico não ficamos não, mas que nós brincamos muito, nós brincamos. Foi legal, né? Demais. Mas, doutor Gebes, o senhor era uma espécie de homem dos 7 instrumentos, né? Ao mesmo tempo em que o senhor cuidava do DEIP, o senhor já pensava em organizar a feira de amostras, o senhor montava peças de teatro. Me fala de algumas das peças montadas. Como é que foi a Yaya Boneca no Teatro Amazonas? Eu queria... 1942, quer dizer, bem antes ainda da Feira de Amostra, naquela ebulição, não é, do DEIP, não é? Da transferência de controle do Lizardo Rodrigues, quer dizer, o senhor encontrava tempo para compatibilizar tudo isso. Não é? E como é que o senhor descobriu atores aqui em Manaus? Eu tenho curiosidade de saber isso. Vou chegar lá. Vamos lá. Quando eu fui para o DEIP, fui visitar o Teatro Amazonas e encontrei um estado lastimável, porque os americanos tinham deixado aquilo tudo em rebuliço. Por que os americanos? Eu não sei essa história. Porque os americanos vieram para aqui na campanha Vanguarda da Retaguarda para comprar o látex e mandar. Seria bom, inclusive, que se esclarecesse aqui que os acordos de Washington foram assinados em função de favorecer os americanos com a compra de borracha, né? Porque no Mas momento que tem o Teatro Amazonas com isso? não tem nada a ver, mas veja bem, no momento em que houve a declaração de guerra entre os Estados Unidos e o Japão, os americanos ficaram com os seringais asiáticos fechados para ele, né? Então eles decidiram investir na Amazônia e houve um acordo entre o governo brasileiro, né, e o governo americano, muito bem. E foi aí que houve essa efervescência toda, né, inclusive com vamos dizer assim, com o incentivo à maior produção da borracha. E eles precisavam de um local para trabalhar. E no final das contas acabaram entendendo que o Teatro Amazonas era o lugar adequado para eles fazerem lá o trabalho deles, quer dizer, com que evidentemente nós, povo, não podíamos concordar. E o Dr. Gebes se refere exatamente a isso. Quando ele chegou em Manaus, que assumiu lá o Teatro Amazonas, encontrou o Teatro Amazonas numa situação lamentável porque tinha acabado de virar repartição pública. Né? Não tinha um diretor, o Teatro Amazonas? Tinha. Branco Silva. Mas não tinha verba para montar o teatro. Nem tinha força para acabar. Para proibir. Na época se fizeram verdadeiros donos da Amazônia, diga-se de passagem. Né? Os acordos da borracha foram feitos de forma a beneficiar exclusivamente o governo americano. Quer dizer, nós lucramos alguma coisa na base da sobra, como de hábito, né? Muito bem, mas vamos prosseguir. E o responsável por esse acordo foi Álvaro Maia e Jorge Andrade, que naquele tempo era secretário de Fazenda. Muito bem, aí o senhor chegou no Teatro Amazonas e encontrou uma destruição, um destroço. Falei com o governador e tiramos o Teatro Amazonas
Do limbo. Que era dirigido pela prefeitura, e trouxemos o teatro para o DEIP. Ficou sob a égide administrativa do DEIP, principalmente minha, que eu era diretor de teatro e diversões públicas. Aí, conversando com o Álvaro, ele conseguiu uma verba e também os restantes dos americanos que aqui ficaram auxiliaram monetariamente nós melhorarmos o estado do Teatro Amazonas. E eu vendo aquele Teatro Amazonas parado, aquela beleza, e como tinha me dedicado, quando estudante em Recife, ao teatro, resolvi fazer um teatro de escola amazonense de amadores. Como é que foi isso? Como é que era esse teatro? O senhor requisitou pessoas? Quem era funcionário público e tinha tendências para a arte, nós íamos aos chefes das repartições com a recomendação do governador e trazíamos o pessoal para os ensaios. Tá. Gente como Letício de Campos Dantas, deixa eu ver quem mais da época, João Braga, pai do Paulo Braga, não é? Pietro Celani, quais outras pessoas que na época trabalharam com o senhor fazendo teatro, além dessas três pessoas que foram realmente... Fuete Paulo Mourão, professor Fuete Paulo Mourão, não é? Quer dizer, o senhor conseguiu realmente juntar, quer dizer, houve uma energia de ativação muito forte, né? Que conseguiu juntar realmente pessoas muito expressivas na vida cultural da cidade, né? Quais, além de Yaya Boneca, que outras peças vocês conseguiram encenar? E como é que o público participava? Pagava-se ingresso? Vocês anunciavam em jornal, a turma ia ao teatro, incentivava os atores, incentivava o movimento? Como é que a coisa acontecia na época? Depois de fundar o Teatro Escola, eu fiz uma pesquisa de quem gostava de teatro e reuni esses elementos que você já falou, mas o Guanabara Araújo, desembargador Luiz Cabral, que tinha o apelido de Lulu, hoje está no Rio de Janeiro, e América Alvarez, e mais uns 2 ou 3 que trabalhavam no Teatrinho do Luso. Essa gente fazia teatro aqui no Luso, com capiroto e tudo? Com tudo. E também num teatrinho que tinha no Dom Bosco, no Colégio Dom Bosco. Então reuni essa turma, formei o grupo e descobri um homem simples, mas de um talento artístico muito grande, que foi João Braga, que era proprietário de uma casa de sombrinhas, vendia sombrinhas e consertava sombrinhas. E ele foi ser o meu diretor artístico, e com sucesso em vulgar. Estreamos o teatro com Yaya Boneca. Peça... Um cenário, figurinos maravilhosos. Tudo. Tudo em cima. Figurinos feitos, as roupas dos artistas e das artistas pelo Demase, antiga alfaiataria Demase. Tinha ponto naquela época? Ficava uma pessoa lá embaixo? Ficava. Um dos pontos que demorou muito conosco chama-se Leandro Antoni. Ele ficava ditando o texto? Ele ficava ditando o texto e a turma no... E era um sucesso? O povo comparecia? Olha, a estreia de Yaya Boneca foi no dia 6 de setembro de 43. Casa superlotada. Quanto tempo vocês ficaram em cartaz? Yaya Boneca demorou em cartaz
mais ou menos fizemos umas 25 apresentações. Agora, Ai, que inveja que eu tenho daquele tempo perdido, que hoje a gente só faz 3 no Teatro Amazonas. mulheres, fui buscar Branca Mande, fui buscar a Laís Itéria de Miranda, que era minha secretária no DEIP. Filha do professor Vicente Teles, enteada da dona Eunice Serrano Teles de Souza. E os homens não... Vinha da Bariceia, né? E vem cá, e os pais, a família, deixavam elas fazerem teatro? Deixava eu fazer teatro porque eu levava a coisa muito a sério. Não Além- era visto como uma coisa Não, maldita. não, maldita não. E também Flor de Maria Dávila. Não sei se você conheceu, Etelvino. Então reunia. E a Maria Amália Ferreira. Fantástico. Quantas peças o senhor fez, mais ou menos? Calculo mais de 20 peças. Estreamos com Yaya Boneca. Depois a Cigana Me Enganou. Se a Moça Chorou. Alto da Compadecida. Dona Xepa. Raposa e as Uvas. 0 Hora. Está lá fora o inspetor. O senhor escrevia teatro também? Escrevia. Montou algum trabalho seu? Não, aqui não. Só não foi montado em São Paulo, naquele tempo na Rádio Tupi. Que essa atividade teatral do Dr. Gebes não se restringiu lá aos anos 40, não. Ela veio chegando até aqui mais perto, né? Com atores tipo Alfredo Fernandes, por exemplo, né? A própria Ileana, filha do Alfredo, também trabalhou em peças. Eu não sei se a Vitória também andou fazendo teatro amador, mas ele andou, acho que até o Robério Braga também andou fazendo peça com o senhor ainda garoto, né? Então ele chegou até os anos 70, não sei se chegou aos 80, mas pelo menos até os anos 70 ele ainda continuava fazendo teatro, teimando, né? E tá aí esse belo exemplo. Mas o mais interessante do teatro, que eu acho, da parte do teatro, foi quando nós montamos uma peça, Judas no Tribunal. Era uma história de Judas, mas era toda inverso. Aí sim eu entrei. Aí eu preparei o trabalho e transformei aquele livreto que tinha a história de Judas numa peça teatral. Aí montei Judas no Tribunal. Essa peça nós levamos por mais de 2 meses no cartaz. Aí levamos para Belém 2 peças. Judas no Tribunal e A Prostituta Respeitosa, onde trabalhava Maria Nazaré Palheta. No final do espetáculo, o governador à época, o interventor à época, que era até casado com a amazonense aqui de Quari, Dona Maria Regina Cartucho, levanta-se e eu pensei que ele fosse agradecer. Foi ao palco e deu uma sova de descompostura em todo o elenco do Teatro Amazonas, dizendo que era uma peça comunista e que eu era um dos chefes dos comunas em Manaus. Quando naquela época eu já era promotor de justiça militar. Quando nós saímos do teatro, eu completamente abatido, né? E toda a turma, arrasado e tal. Nunca tinha acontecido isso. Fomos para o hotel. Não deu 2 horas, chega a polícia com o camburão e nos leva todos presos. Em cana, pro xadrez. Xadrez da polícia do Amapá. E aí? E aí? Aí é o que eu pergunto a você, e aí? Aí Quem salvou o senhor? ficamos presos e no outro dia um amazonense da família Bessa, morava em Amapá, vinha a Belém e contou a nossa tragédia ao Jaba Passarinho. O Jaba Passarinho não quis acreditar na coisa.
Mas telegrafou para o governo do Amapá, quando foi dito a nossa situação, e acontecia que naquela época não havia nem promotor, nem juiz para nós tomarmos as nossas medidas jurídicas. E ficamos presos e fomos responder inquérito. Quando nós estávamos respondendo o inquérito, inclusive as moças também, que acompanhavam o grupo, veio uma ordem de Castelo Branco para nos soltar para o interventor do Amapá. E ele não teve outra condição. E nós fomos libertos. E eu também queria falar uma coisa que está me impressionando muito nessa entrevista, que é a facilidade que o senhor tinha naquela época de falar com as autoridades, de abrir os caminhos, coisa que hoje a competição é maior, tem mais gente, eu não sei se é isso, já não é tão fácil assim, né? É porque eu era um pouco atrevido. Eu ia direto, abrindo a porta, né? Pedindo licença, expondo a minha situação e botando o Amazonas lá em cima. Porque o que eu queria fazer na época, era arte, era cultura. E ia vender do meu peixe e sendo correspondido. Depois da minha situação de advogado na tribuna do júri, Manaus muito pequeno, fiquei logo conhecido, e minha posição como diretor do DEIP. Tudo isso lhe dava um prestígio. Justo. E o advogado criminalista, hein, doutor Gebes? É aquela história que se fala muito, que o senhor abraçava o crucifixo, conseguiu fazer com que o júri absolvesse o seu constituinte, né, num júri que estava pintando ser muito difícil, o senhor conseguiu virar a roda. Conta para nós como é que aconteceu. É até hilariante, sabe? Essas causas todas que eu ganhei não foi pela força do meu saber. Ah, não? Não foi. Foi pela maneira de eu gostar do teatro. Ah, eu estava querendo ouvir isso. Que lá era o maior palco. Com certeza. E eu aproveitei a experiência e na tribuna do júri eu fazia dos meus processos uma novela e aí vendia o meu peixe para os jurados e dava certo. Com certeza. Quando os casos eram muito difíceis, eu fazia meus estratagemas. Chorava, tirava o crucifixo do bolso, mostrava. Se abraçava com o crucifixo? Se abraçava com o crucifixo. Era grande o crucifixo? Não, era mais ou menos desse tamanho. E saía da tribuna e ia conversar com os jurados. Então aquela encenação toda, quando terminava o trabalho, não tinha para ninguém, não, né? Era a absolvição certa. Assim eu fiz no caso Figueiredo, que foi um dos maiores casos do Amazonas, do juiz de direito da capital, que matou uma prostituta no Xangri-Lá. Eu fui o advogado. E tantos casos de Manacapuru, um rapaz que foi indiciado como tendo morto uma mocinha, estrupada e afogada. Nossa. Essa polícia foi e ele confessou o delito. E a polícia foi, era afastado mais ou menos uma hora da localidade onde aconteceu o caso, e a polícia trouxe o homem, fez o rapaz, o réu, desenterrar a moça, depois de 8 dias ou 9 dias de enterrada, sepultada, botou no ombro dele e veio para a cidade acompanhado dos policiais. O nome dele era José do Açúcar.
esse rapaz, ao chegar na cidade, o povo revoltado, comediando crime, tocaram fogo no homem. Nossa! E espancaram o homem de uma maneira bárbara. Como eu advogava muito em Manacapuru, de certa feita, eu fui fazer 8 júris em Manacapuru. E o juiz Valmir Bonar, naquela época, juiz de direito de Manacapuru, disse: olha, eu tenho um caso aí, muito difícil e tal. E me contou a história que eu estou contando agora. Eu queria que você advogasse essa causa. Você já ganhou dinheiro nesses outros júris e tal, me faça esse de graça. Não há problema nenhum. Agora, eu quero dizer a você que eu ainda não perdi um júri, mas esse não tem jeito. O senhor disse para ele? Disse, não tem o senhor jeito. não acreditou? Eu disse: não, você leva o processo. Eu digo: mas eu não posso fazer amanhã. Me dê 2 dias para eu estudar o processo e nós vamos fazer o júri. Eu fico aqui mais 2 dias. Aí, levei o processo, estudei e tal, e fui fazer o júri. A cidade parou tudo para vir assistir esse júri do Zé do Açúcar. E eu aperreado, procurando uma fórmula para defender esse homem, e levei a tese da incerteza, que ninguém podia julgar um caso desse sem ter a certeza absoluta, plena, do que ele cometeu o crime. E que ele tinha cometido o crime porque a polícia tinha torturado demais e ele acabou confessando que ele não tinha feito. A essa altura, o jurado ficou em suspense. Eu senti. Pararam, né? Eu aí não tive dúvida. Levantei da tribuna, saí da tribuna, peguei o Zé do Açúcar, estava sentado na cadeira de réu, fui lá, arriei as calças dele e mostrei joelhos quebrados, rótula, tudo arrebentado. O homem não podia nem andar, todo arrebentado, todo quebrado. Aí foi aquela expectativa. E eu vendo, sentindo como estavam os jurados, o que eu fiz? Caí, fingi o desmaio e suspendeu-se o julgamento. Então, Carlos Alberto Bandeira de Araújo, procurador de justiça, meu colega, me acompanhava. E veio comigo aperreado, agoniado e tal. Quando ele veio, eu pus a mão aqui, pisquei o olho para ele não ficar torturado. Aí veio remédio, veio flor de laranjeira e essas coisas todas. Eu tomei um negócio, tinha que tomar, né? Estava fazendo meu espetáculozinho ali. E aconteceu, há coisas que acontecem. Aconteceu que naquela hora eram 6 horas da tarde e o sino da matriz estava tocando. Eu aproveitei aquilo, me ajoelhei, fiz a minha encenação e o resultado. Vem a apuração dos votos e eu ganhei a parada. E José do Açúcar, que foi massacrado pelo povo, saiu no braço desse mesmo povo que o maltratou. Cuidado com os atores, advogados, hein? Falta fazer alguma coisa na sua vida, doutor Gebes? Ou o senhor tá de bom tamanho? Não. Eu tinha muita vontade de ser paraquedista, mas não consigo. E o cidadão alagoano também é cidadão de Manaus? Homenageado? Devidamente homenageado? Foi uma homenagem que me calou muito bem em mim, porque eu amo o Amazonas.
Eu acho que o Amazonas, para mim, foi a melhor amante que eu já tive em toda a minha vida. Doutor Jesus, quanta honra, que prazer. Merece um programa inteirinho. Eu só tenho pena de não ter feito teatro com ele. Obrigada, Teofina, pela luz, pelo brilho, pelo saber. Eu queria chamar a família do Dr. Jesus, menos a Dona Lígia, que não pode estar operada, não pode vir, mas está a Vitória, os netos, o Dr. Raimundo Cabral, que é um grande amigo, o Ananias Góes, que é o genro querido. Todo mundo festejando essa maravilha de entrevista. Vai lá, doutor Raimundo. Parabéns, felicidade. É o meu garoto de ouro. Parabéns, grande entrevista. Faltou o diretor do programa, doutor Roberto Carvalho. Doutor Gêmeos, uma das mais brilhantes entrevistas.